Eu acho que tenho direito. Você quer a resposta? Eu quero a verdade! Não pode suportar a verdade! Essa notícia aqui você não vai ouvir, você não vai ver em seu noticiário favorito e muito menos ela será repetida exaustivamente durante a semana ou durante os meses, né? Você já reparou de que alguns assuntos eles têm muito mais relevância do que outros? Por que será que alguns assuntos são mais seletivos do que outros? Será que tem algum interesse nisso? E uma outra situação aqui que convém falar, né? Você já viu que hoje está na moda defender a ciência. Defender a ciência hoje é lindo e maravilhoso. E você já reparou que normalmente, né, aqueles que advogam, ou muito daqueles que advogam em nome da ciência, eles de alguma forma eles sempre querem descredibilizar a Bíblia, como se fosse um livro mitológico no sentido pejorativo, de que tudo aquilo ali fosse mentira, se fosse um conto, né? Mas será que o que eles dizem, será que aquilo que eles dizem ser científico, será que aquilo ali é verdade? Será que não tem nenhum interesse naquilo ali que eles estão dizendo, divulgando como científico? Ah, mas você é teórico da conspiração, isso é uma conspiração. E se for uma conspiração, como é que fica? Então, a gente vai acompanhar uma matéria e saiu aqui, pelo menos saiu, né? Porque muitas das vezes nem sai, ou sai ali numa nota de rodapé e fica por isso mesmo. O importante é que saiu a matéria e eu não poderia deixar de falar sobre esse assunto dessa matéria, né? Então o que acontece? Instituto dos Estados Unidos divulga documentos sigilosos sobre esqueletos humanos gigantes. Então, que instituto é esse, né? O instituto é o Instituto Smithsonian. Esse Instituto Smithsonian, ele é um instituto científico, ele tem um conglomerado de museus, de pesquisa científica, tem suporte de milhões de dólares, de repente até bilhões do governo americano, porque ele é atrelado ao governo americano, ele tem parceria com NASA, com escola, com tudo. Então vocês veem que é um instituto científico, divulgador de ciência, de educação, que parceria até com a NASA, associação, né? Então por aí vocês já veem que é uma coisa grande. Então o que acontece? Esse instituto ele divulga documentos sigilosos sobre esqueletos humanos gigantes. Mas como é que é isso? Ele de repente quis divulgar? Então vamos lá, o que a matéria diz? Uma decisão da Corte Suprema dos Estados Unidos pediu que o Instituto Smithsoniano tornasse públicos documentos do final do século XIX e início do século XX. Como assim? Quer dizer que foi preciso alguém entrar na justiça, passar por várias esferas, chegar ao Supremo deles lá, a Suprema Corte Americana, para que fossem divulgados documentos de quase 100 anos. Quer dizer que já tem quase 100 anos, quase um século, que esses documentos estão lá. Mas o que está acontecendo? Qual é o interesse nisso, né? Então, aí continua, relacionados à descoberta de esqueletos de humanos gigantes. Ou seja, né? O que é isso, se não uma conspiração? Ou não? Quer dizer que um instituto que tem bilhões de dólares, ou milhões, não sei agora, mas tem infinitos recursos do governo americano. Qual o interesse que ele tem em esconder descobertas científicas? Então vamos lá.
Acredita-se que o Instituto tenha inicialmente ocultado. Então quer dizer que o Instituto de Pesquisa Científica ele oculta descobertas? Por quê? E depois destruído os fósseis remanescentes. Então ele destruiu também desses seres com a suposta finalidade de preservar a ideia convencional da evolução humana. Ou seja, será que a Bíblia então está certa novamente? Quer dizer que esse papo de ciência e que a Bíblia é um livro mitológico, na verdade, esse argumento da ciência é apenas uma lavagem cerebral, é uma conspiração, é uma forma apenas de tentar descredibilizar certas histórias e credibilizar outras teorias cujas quais não há fatos, nem fato algum. Não é isso? Então vou levar um pedaço aqui. Os arquivos abertos mencionam a existência de antigos corpos humanos com mais de 2,5 metros de altura. Um dos textos escrito em 1894 por pesquisadores da Oficina de Etnologia do Instituto Smithsoniano descreve, abre aspas, debaixo de uma camada de conchas, descansando sobre a superfície natural da Terra, havia um grande esqueleto em posição oriental em toda a sua extensão. O comprimento da base do crânio aos ossos dos dedos dos pés era de 2,5 metros. É provável, portanto, que esse indivíduo, quando vivo, chegasse a quase 2,70 metros de altura. Fecha aspas. Ou seja, essas evidências, essas descobertas, elas jogam por terra a teoria da evolução. E a Bíblia passa a ter razão. Então vocês veem, o que é ciência, E claro, a respeito disso, as autoridades do Instituto negaram qualquer tipo de envolvimento com esses esqueletos. Não, vocês são conspiracionistas, Vocês são terraplanistas, Nós somos os arautos da ciência, O que acabou gerando várias teorias conspiratórias, muitas das quais apontam para uma ocultação inescrupulosa da existência de seres humanos gigantes do passado de nossa civilização. Ou seja, muito desses argumentos, de ciência e tal, na verdade, eles atendem a interesses próprios, ou vamos dizer, ocultação de fatos em nome da ciência, Então é isso aí, pessoal. Esse vídeo aqui eu não poderia deixar de passar, para aqueles que defendem a ciência, aqueles que se advogam, se dizem defensores, que a ciência é santa, maravilhosa, ciência para cá e ciência para lá e bababá e não sei o que. Então é isso aí, pessoal. Muitas dessas teorias não passam de teorias, E no final das contas você vê que a Bíblia estava certa. Então é isso aí, um abraço a todos e até a próxima.